Good night, everyone. I think we are online on the webinar. We have already 40 participants. Thank you, everyone, for joining us. I would like to give a special thanks to Dr. Menezes, Dr. Su, Dr. Angelo Fernandez, Dr. Tulio, and Dr. Artur Rosa for being here with us. Tonight, we are going to spend some time talking about lung ablation in the context of metastasis. And Dr. Su is gonna do his presentation first, talking about the interventionist experience, and after that, Dr. Tulio is gonna talk about the oncologist point of view. We are gonna be having the simultaneous translation, so you can see the channels just below, the Portuguese channel and the English channel. So feel free to speak in English or Portuguese, and everyone is going to be able to participate. Feel free to do questions. I would like to thank Medtronic for the help with this webinar, and just remembering that this is a solidarity webinar. We are trying to raise funds to buy food and for people and hygienic kits for people who suffered more during the pandemic. So again, I would like to thank everyone to being here with us and to help us with this cause. Dr. Su, please feel free to start your presentation. And thank you again for being here with us. All right, let me share my screen here. And I take it everyone can see my screen okay? Yes? Okay. It's perfect. All right, good. Welcome everybody. This is really exciting for me to join you this evening and to talk about, for the next 30 minutes or so, guidelines for image-guided pulmonary metastasectomy. So whether it's surgical resection or thermal ablation, the tenets on which metastasectomy are based on are the same, in that ideally there should be control of the primary tumor. There should be a long disease-free interval from primary tumor therapy. There should be no evidence for extrathoracic disease. And there should be a limited pulmonary metastatic burden that can be completely resected or treated, and in this case, ablated. To give you an idea what we mean or what kind of candidates we're talking about here with oligometastatic disease, the SOLSTICE trial, which was a international trial focusing on cryoablation for lung metastases, limited this tumor number at 6 or less within the lungs and a size criteria between 3 to 3.5 centimeters maximum. There should also be some consideration for histology and cell type. And in patients with limited or stable disease, metastasectomy can offer temporary cessation of systemic therapy, or what we have come to know as a chemo holiday. And in Petrie's patient cohort, this break in some patients extended up to 22 months before they had to reinitiate or re-engage systemic therapy. And with all therapies, of course, the patient should be able to tolerate that anticipated procedure, and there should be a lack of other systemic or more effective therapies. Much of what we understand about pulmonary metastasectomy comes from the surgical data, specifically way back in 1997, the International Registry of Lung Metastases, which cataloged over 5,200 cases from 18 different centers. They looked at a number of prognostic variables and found that for those patients who had complete resection of all of their tumors within the lungs, they enjoyed a 36% 5-year overall survival compared to only 13% overall survival for those who had incomplete resection. There was also multivariate analyses done, with the best prognosis coming with those patients who had a disease-free interval of 36 months or more, a single metastases, and those with germ cell tumors. So in contrast to primary lung carcinoma, there seems to be no difference in the outcome between a wedge, a lobar resection, or pneumonectomy for those patients with oligometastatic disease or limited metastatic burden to the lungs. Although there is some data that anatomic resections may be better for central lesions. But nonetheless, from the surgical data, we can say that surgical resection with the least amount of loss parenchyma is advocated.
And this really opens up the door for thermal ablation. And the advantages for thermal ablation are that one, it's repeatable. In the International Lung Registry that I just mentioned, those patients who had complete metastasectomy of their pulmonary tumors, about just over half of them recurred with a median time to recurrence of 10 months. In addition, those patients with oligometastatic disease, these patients only have a 27% long-term disease control. So more likely than not, in up to 70% of cases, their disease will come back in some form or another. Ablation also offers limited patient downtime with fewer reported complications and overall quicker patient recovery. It's been shown with ablation that there's preservation of lung function even after repeated lung ablations. And ablation can still be a treatment option following primary therapy, that of surgery and of radiotherapy. And currently in the United States, with the NCCN guidelines, ablation is listed as an option for those with oligometastatic colon cancer, as well as those with soft tissue sarcoma. So let's look at some of the data in the ablation sphere now. And I'm going to focus on a few trials, and then we'll talk a little bit more broadly about the data that's out there. One of the earliest trials was called the RAPTURE trial, and this focused on radiofrequency ablation of pulmonary tumors. And this was an international trial with 7 sites, including us at UCLA. And I'm going to focus your attention not so much to the primary lung cancers that were included, but specifically the colorectal metastases as well as the other metastases. We can see that the age was a little bit older for the overall pulmonary group. The mean number of tumors were slightly higher for the colorectal group. And we can see that there are 119 colorectal metastases and 26 other metastases to the lungs. And we can see that these other metastases were slightly larger than the mean tumor size for the colorectal metastases. If we look at all-cause survival, we see that for this metastatic group, it was 89% at 1 year, 66% at 2 years. And if we look at cancer-specific survival, it was 91% at 1 year and 68% at 2 years. Now, since that time, there's been another trial more recently in 2015, which was termed ECLIPSE, and this was lung cryoablation for oligometastatic disease to the lungs. And this was a prospective single-arm, multi-site study to determine feasibility, safety, and local tumor control, again, with patients with oligometastatic disease, in this case, less than 6 in number and 3.5 centimeters or smaller. There were 40 patients enrolled with 60 lung metastases. The median age was almost 63 years. Again, less than 6 in number. 20% had bilateral tumors, and the mean tumor size was just 1.4 centimeters. The most common cancer to metastasize to the lung that was treated was colon, followed by kidney, and then sarcoma. 2/3 of these patients had general anesthesia during the procedure, and 1/3 had conscious sedation. If we look at the results at basically the local tumor control rates were 96.6% and 94% at 6 and 12 months respectively, and the quality of life did not deteriorate over the period of follow-up. 1 year overall survival was reported at 97.5%. Now, if we look at complications, there weren't really that many, with pneumothorax requiring chest tube insertion the most at 18.8%. But in most of these cases, the chest tube was removed after 1 day, and in one instance, removed after 2 days. There were 3 grade 3 adverse events, 1 pneumothorax that required pleurodesis and other sort of non-pulmonary types of issues. And there were no grade 4 and 5 adverse events reported. So ultimately, ECLIPSE showed that cryoablation is a safe and effective treatment for pulmonary metastases with preserved quality of life following the intervention. So that moves us into more recent times with the SOLSTICE trial. And this was very much like the ECLIPSE trial, again, focusing on lung cryoablation for pulmonary metastases.
But this was a larger trial. So there were 128 patients with 224 lung metastases recorded. Again, the median age was about the same. And they now included, rather than less than 6, but including 6 or fewer metastases. The tumor size was slightly smaller and slightly less in number overall. Again, about 2/3 of these patients had general anesthesia and 1/3 had conscious sedation, and the balance had regional blocks. If we look at some of the demographics, we can see that, again, almost half of these patients had colorectal metastases, followed by renal cell carcinoma, and then others made up the 3rd largest block, and then we can see some other tumors that were included in a minority of cases. We can see that unilateral metastases were in about 2/3 of patients, bilateral in 1/3. And for those patients with unilateral metastases, the overwhelming majority had just one metastasis within the lung that was ablated. And for those with bilateral metastases, just under half had 2 metastases that were ablated. And then again, a large portion or a quarter of these patients had 3 metastases, and then several had a few extra in 4, 5, and 6 metastases. So if we look at the results, they looked at the results in terms of primary and secondary efficacy, meaning that if the tumor had recurred after the first ablation, then that was retreated, and that was what was termed secondary efficacy or local control. So if we look at primary efficacy, we see that it's 85% at 12 months and at 77% at 24 months. When some of these tumors were retreated, then that number rose to 91% at 12 months, local control, as well as 84% at 24 months or 2 years. Overall survival was 98% at 1 year and 87% at 2 years. So if we move and talk a little bit about the complications here, we can see that it should be to nobody's surprise that pneumothorax was the most common complication at 36%. Bronchopulmonary hemorrhage or localized hemorrhage was in just under 15%. And we can see that in terms of severe events, there were 16 of these events recorded, with the majority of being kind of a protracted or prolonged pneumothorax. There was one case of an air embolism, but the patient lived through it without long-term sequelae. And so the SOLSTICE trial, much like the ECLIPSE, showed that percutaneous cryoablation is a safe and effective treatment in the setting of pulmonary metastases. So I know this slide is a little bit overwhelming, but what I tried to do here is summarize some of the literature that's out there, primarily the studies that are reaching 5 years in the radiofrequency data, and the most mature or the long-term follow-up in microwave, which just one study reaches 5 years, and cryoablation, because it's relatively newer technique used in lung metastases, we only have 3-year data. And this is in addition to the trial data that I've already covered. In addition, you'll see that some of these authors' names are written in black versus blue, and the black is those studies included metastases of all varieties, whereas the blue writing or the blue lettered authors only focused on colorectal metastases. Cumulatively, with all of these papers and trials, there's 1,509 patients represented with over 2,700 metastases recorded. We can see, looking at this data, that first of all, there's a lot of variability. If we look at 5-year overall survival, it's as low as 13%, going up to 69%. But I think probably the best and largest data comes from the French with Thierry de Beer. And this was, again, a multi-center look at metastases where they treated over 1,000 nodules or metastases in 566 patients. They had an overall 5-year survival between 50 and 56%. We can see that with the microwave data, the overall survival is only 27%, a little bit on the lower side compared to RF. But again, a lot of microwave papers tend to have slightly lower results because they tackled
much larger tumors than with the RF data in patients, because they felt that microwave was a more aggressive type of therapy that could handle larger tumors. We can see that cryoablation at 3 years is as low as 30% and as high as 88% 3-year overall survival. And again, I went over the trial data previously. Now, if we look at local recurrence rates, and again, the numbers are a little bit varied when you look at these papers. They're as low as 4% within the RF data to as high as 50%. And we can see if we look at microwave and cryoablation, local recurrence rates is as low as 0%, but as high as 77% in McDevitt's paper, which treated a large number of relatively large tumors. And again, just to kind of grasp maybe in a simple or a simplistic way these numbers for local recurrence in all of this ablation literature, I just simply averaged these numbers. And again, I didn't weight it by the number of patients and so forth, but I just simply, when you average all of these numbers, you get about 20% local recurrence rate. Now, let's see how that does when you compare it to some other data. So that 20%, okay, is the average, as I mentioned. But in a meta-analysis appearing in 2011 in the Journal of Thoracic Imaging by Chan, that looked at 46 published studies that were deemed suitable, and there was a total of over 2,900 ablations recorded amongst those 46 papers. They found that at least there were 1,382 metastases, and the local recurrence rate that was reported in the combined meta-analysis was 18%, and that was with RF ablation technology. A more recent network meta-analysis by Jiang that looked at cryoablation, microwave, and RF technologies found that in their meta-analysis, that local recurrence rate was 19%. So even though this was kind of a very simplistic look and just an average, we can see that other meta-analyses are producing the same kinds of results. And just as a comparison, if we look at Yamamoto's paper, which was stereotactic radiation for lung metastases or oligometastatic disease, their local recurrence rate that was reported was 18%. So again, a very similar ballpark for both modalities. If we look at the significant independent factors that have been studied in the literature regarding ablation for lung metastases in terms of survival and local control, we see that, first of all, there's a number of parameters that people have studied, but the one factor that's common to both survival and local control is size of the initial tumor. And size, it really is the main determinant for a better prognosis, because if you think about ablation, the larger something is, the more difficult it is to completely ablate, and that ultimately affects prognosis. If we look at the ablation literature, for example, in microwave technology, let me just take you through this and show you where size or the ability to do this matters. So if we look at Zhang's paper, which was a microwave ablation paper, they looked at a number of independent factors, but those that were statistically significant were tumor stage and whether or not you had a complete versus incomplete ablation. And those patients who had an incomplete ablation, there was a statistically significant difference between tumors that were able to control less than 3 centimeters versus larger tumors between 3 and 5 centimeters. There was really not much difference between tumors treated between 3 and 5 centimeters. In another paper, Terry Healy out of the Rhode Island group at Brown looked at microwave ablation again, but they found that the odds of achieving primary technical success were 11 times higher for tumors less than 3 centimeters versus those tumors larger than 3 centimeters. And if we assume that the primary technical success rate is 80%, the odds of achieving success were 7% per millimeter of tumor. So for example, if the tumor was larger than 3 centimeters, then for every millimeter larger than 3 centimeters, your odds would go down 7% that you would be able to completely treat that tumor, versus if it was less than 3 centimeters and your odds were more favorable
by increments of 7% per millimeter. If we look at Thomas Vogel's data out of Europe, again, microwave, they found that there was a statistically better survival or overall survival in those patients who had successful ablation versus those who did not, 98%. And again, you can see that the overall survival was better at not only 1 year, but also at 2 years. And all of this really harks back or echoes the data from the International Lung Registry that I showed you earlier. Again, just to refresh everybody's memory, there was a 36% overall survival for those patients who had complete resection versus only 13% for incomplete resection. So again, size ultimately affects whether or not you're able to complete the ablation, and ultimately whether it's directly or indirectly affects survival. There's one paper looking at RF ablation and surgical resection versus surgical resection in the French literature. I should say it's from a retrospective study from 2 French sites. And they treated 5 or less metastases, less than 4 centimeters. There was 126 patients who were ablated versus only 78 that were resected. And we find that with the ablation cohort, they were significantly older than those who underwent surgical resection, that they had less complete eradication of their primary site of disease, not necessarily their ablation site, but where they originally had their tumor. The ablation cohort also had more extrathoracic manifestations and a higher incidence of bilateral tumors. For those patients who underwent surgical resection, 60% of them had lymphadenectomy, and they had histologically positive lymph nodes in 6%. There was no statistical difference at 1 and 3 years for overall survival, progression-free survival, and local tumor progression between the ablation group and the surgical resection, with the exception of those patients who underwent ablation with tumors greater than 2 centimeters did significantly worse in terms of local control than obviously tumors that underwent RF ablation that were less than 2 centimeters, and certainly better than were worse than the surgery in terms of no matter what size. So with increasing complexity and continuous change in the oncologic landscape, multidisciplinary care should be the standard of practice. And as radiology has expanded from more of a diagnostic role to now an increasingly prominent therapeutic role, there should be continuous dialogue between all members of this multidisciplinary care team. And especially in the last 5 years, the use of aggressive local therapy in combination with systemic therapies has shown significant improvement in progression-free survival. And here are 2 of the more widely cited studies. The first here on your left is by Gomez, and the one on your right is by Iyengar. So both of these studies relegated patients to receiving only maintenance therapy or consolidative therapy, local consolidative therapy, and maintenance therapy. And in Gomez's paper, patients received either surgery, stereotactic radiation, or a combination of chemoradiation. In Iyengar's paper, the local control group received only stereotactic radiation. But we can clearly see by these curves that those patients who had local consolidative or aggressive local therapy, in addition to maintenance therapy, did significantly better than just receiving maintenance therapy alone. So this kind of slide really helps illustrate, I think, this multidisciplinary approach to these types of patients. And this was a slide lent to me by Matt Kallstrom at the Mayo Clinic in Rochester. So for peripheral metastases, I think surgery or ablation can be a very good option. I think, certainly stereotactic radiation can be also considered, but there is some incidence of potential for rib fractures and chronic chest wall pain. For those tumors that are more central within the lung, then ablation often is preferred because this, by ablating this, you can still treat the tumor and preserve lung function, whereas a surgical approach
may lead to an anatomic resection, whether it's a segmentectomy or a lobectomy, that will take away more potential lung. For the truly central tumor, it really depends on local expertise, and it may require one or more of these modalities to effectively treat this type of tumor. And for those with multifocal disease, ablation has certainly shown to be a good option to ablate these, but certainly it may have to be used in combination with surgical resection as well as stereotactic radiation based on the location and the size of the tumor. So one of the testaments to whether or not a modality or can be safe to a patient, I'd like to show this is one of my patients that I've had. She's a patient with metastatic uterine mesonephric tumor, which really has very limited systemic options. And over the course of disease, we biopsied her on more than one occasion to see if there was an actionable or targetable mutation for better or systemic therapy. But unfortunately, there really wasn't much options. And she eventually went on immunotherapy, but that didn't really work too well. But what this timeline shows you when she saw me beginning in 2014 is all of the ablations she underwent. In fact, we treated 56 metastases, 51 of those with cryoablation, 4 with microwave, and 1 with stereotactic radiation. Those 56 metastases were treated in 40 sessions with 17 pneumothoraces, but only 3 of which required aspiration and 2 chest tubes only. And we had 2 small self-limited hemothoraces that just required observation without further escalation. The areas or the squares highlighting some of the dates are times when we did more than one site of disease during that ablation session. Now, here are her pulmonary function tests in 2011, so 3 years before this 2014, and this was after she had, or just before she, after she had multiple wedge resections for metastases early on in her care. And this was 2017, sometime kind of later on in her ablation. And if we look at forced vital capacity and FEV1, we can see that there is some decline over these 6 years, but to the casual observer, it's arguable because there is some natural decline in forced vital capacity and FEV1 with aging, that if you didn't know she had ablation, you might just attribute this decline or this little bit of decline to just natural aging process. And of course, there's not really any change in DLCO. She was a functional patient and enjoyed a good quality of life and was very active. And so again, all of these ablations did not necessarily negatively impact her ability to function. So in conclusion, thermal lung metastasectomy or ablation confers survival benefits in carefully selected patients with encouraging early, mid, and now long-term results. Ablation is often, or the success of ablation is dictated by the size, as it influences your ability to offer a complete ablation. Its advantages are that it's a repeatable therapy. And since the clinical course of oligometastases destines new sites of disease more often than not, the use of the least invasive therapy is thoughtful whenever possible. And finally, with increasing complexity and continuous change in the oncologic landscape, multidisciplinary care should be the standard of practice. So with that, thank you very much for your attention, and I certainly will be happy to entertain any and all questions and look forward to the next presentation as well as the discussion to follow. Thank you. Thank you, Robert, for the presentation. Usually you summarize. I think one of your characteristics that I really enjoy, you summarize the whole data that we have. Something that I just will add is like that we are seeing now is the holiday time, chemo holiday time. I think this is a really great data that Memorial is located and shows some papers and published here also. Here we are just organizing our data for sarcomas
that we realized that we get 22 months with chemorolidase with ablation. I think this is really significant data that we can show not only survival, but chemorolidase. But let's move to the presentation of our oncology colleague, Tulio. Tulio is a partner that works with us at Sírio-Libanês. He has a lot of experience with gastrointestinal tumors. And thank you, Tulio, to be here with us. Your time. Bom, boa noite a todo mundo. Como imagino que a maior parte da plateia seja aqui do Brasil, eu vou prosseguir em português. Eu montei os slides em inglês para facilitar o acompanhamento do Robert, nosso convidado internacional. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite e a participação, especialmente ao Marcos Menezes e ao Dr. Guilherme. Obviamente, a aula do Robert foi excelente em revisar os dados e disponíveis em termos de eficácia dos diferentes métodos. Eu acho que cabe a mim mais do que fazer uma aula, eu não teria essa pretensão, mas mais fazer uma reflexão de como que a gente deve olhar para esses pacientes, né? Então, acho que todos nós vamos concordar que, felizmente, as técnicas estão ficando cada vez mais eficazes, né? Cada vez menos efeitos colaterais e complicações, o que estão ampliando o nosso arsenal terapêutico. E sempre fica a pergunta de quando e como a gente seleciona pacientes para fazer isso. Eu acho que o meu papel aqui é um pouco fazer essa reflexão. Eu vou compartilhar a tela. Deu certo o compartilhamento? Perfeito. Bom, quando a gente vai rever o tema, realmente, assim, existe uma oportunidade enorme de construção de dados científicos de experiência, né? E realmente o racional que se aplica na discussão de cirurgias, né, metastasectomias, é basicamente o mesmo racional clínico que se aplica a procedimentos menos invasivos, né? Então, boa parte da literatura e da reflexão que tem deriva de abordagens cirúrgicas e, obviamente, agora a gente está compartilhando esse mesmo racional com técnicas menos invasivas. Então, a gente sabe que, antes de mais nada, que o pulmão é um dos principais órgãos que tem metástases nos tumores sólidos, né, nos mais variados tipos de tumores sólidos, e dentre os pacientes que vêm a falecer de câncer, o pulmão é o segundo órgão que mais tem metástases, né? Infelizmente, apesar do grande número de pacientes que são acometidos por metástases pulmonares, o número muito pequeno deles, de fato, se torna candidato a tratamentos locais, independente de ser uma cirurgia, uma radioablação, crioablação ou radioterapia. Bom, e como é que, historicamente, operando um pouco de história, começou a abordagem local de metástases pulmonares, né? Então, um dos primeiros relatos que tem é de 1927, quando um paciente que tinha um membro ressecado previamente por sarcoma apresentou recidiva pulmonar e essa recidiva pulmonar foi abordada. E o Memorial Sloan Kettering tem uma das séries de casos mais antigas, pacientes previamente amputados com sarcomas. 83% desses pacientes vinham a ter recidiva pulmonar e na época não tinha nenhum tratamento eficaz para o pulmão, e esses pacientes eram livres, não tinham esperança na época, então se começou a operar de forma mais regular pacientes com metástase pulmonar por sarcomas, né? E na primeira série de casos, de 29 pacientes operados, 6 estavam vivos após 10 anos e 4 de 29 pacientes estavam vivos após 19 anos, né? Então, certamente, a abordagem local de metástase de sarcoma se mostrou extremamente promissor para uma população que, de outra forma, não teria nenhuma opção de tratamento nessa situação. Hoje em dia, o que acontece? Com o avanço do conhecimento do câncer, com o tratamento multimodal e, obviamente, o tratamento sistêmico utilizado por nós oncologistas e as terapias-alvos, os pacientes, mesmo quando estão incuráveis, felizmente vivem cada vez mais tempo e vivem de forma com uma doença crônica e com boa qualidade de vida, né? E tratamentos locais, isso ficou muito claro, por exemplo, em metástase hepática, né, hepatectomias e ablações hepáticas, muitas vezes, inclusive, algumas vezes a gente oferece, inclusive, cura para esses pacientes, né? Então, aquele velho paradigma de que estadio clínico 4 são doenças incuráveis, felizmente, com frequência cada vez maior, a gente começa a questionar, testar, e felizmente a gente começa a ter uma casuística de pacientes, mesmo metastáticos, que com tratamento local regional a gente oferece uma cura a longo prazo.
De qualquer forma, a gente sabe que as intervenções loco-regionais para metástases pulmonares e outros sítios, na grande maioria das vezes, na verdade, eles prolongam a sobrevida do paciente, né? E a gente também sabe que é muito, muito difícil de conseguir quantificar em estudos quanto que uma abordagem ou metástase pulmonar, por exemplo, aumenta a sobrevida global de um paciente com câncer de colo metastático para o pulmão, sendo que ele recebe 4, 5 linhas de tratamento sistêmico, né? Então, todos nós temos um feeling muito claro que sim, que o tratamento local prolonga a sobrevida. Infelizmente, do ponto de vista científico, é muito difícil mensurar quantos meses a mais de sobrevida esse paciente ganha com tratamento local. Acho que o Marcos Menezes levantou uma questão muito pertinente também. Muitas vezes o tratamento local deixa o paciente sem doença macroscópica, e isso, além de comprar tempo livre de doença, muitas vezes compra tempo livre de quimioterapia, que por si só é um benefício relevante para o paciente. E esse tempo livre de quimioterapia também traz benefício clínico ao paciente. Acho que todos nós que gostamos do tema, na nossa prática clínica, nos hospitais que a gente trabalha, nos centros que a gente trabalha, todos nós temos experiências de colegas que são mais céticos em relação ao benefício do tratamento local. E um argumento muitas vezes por eles levantado é o seguinte: ninguém provou que o tratamento local aumenta a sobrevida global a médio e longo prazo, ninguém quantificou, né? E a gente sabe que esse argumento é um argumento frágil, porque cada vez mais, felizmente, os pacientes vivem mais tempo, com diferentes intervenções terapêuticas, e certamente tratamentos loco-regionais são muito importantes nessa estratégia. Bem, também sabemos que quando a gente fala especificamente de metástase pulmonar, a maior parte das metástases são assintomáticas e muitas vezes o diagnóstico é feito em base de rotina radiológica, uma vez que o paciente em tratamento oncológico certamente faz exames radiológicos de rotina, e a maior parte das metástases pulmonares são diagnosticados dessa forma e não via sintomática. O que acontece quando a gente está seguindo um paciente com câncer e surge um nódulo pulmonar, obviamente uma parte deles pode ser metástase, a gente sabe que uma parte pode ser um segundo primário ou outros tumores, e a gente sabe que uma parte dessas lesões, inclusive, pode ser benignas, né? E a gente sabe que a probabilidade dessa lesão no pulmão, de fato, ser uma metástase, depende de várias coisas, né? Então, um dos fatores que depende é qual que é o tumor primário, qual que é a histologia do tumor primário e qual que era o estadio ou o risco de recidiva do tumor primário, né? E, diante da dúvida, especialmente o paciente que tem uma recidiva primeiro em pulmão, a gente deve considerar um diagnóstico histológico dessa recidiva pulmonar para ter certeza se de fato é uma metástase, se é o segundo primário ou uma alteração benigna ou até um quadro infeccioso eventualmente. O tipo primário de tumor nos dá uma ideia de qual que é o risco da nódulo no fígado ser metastático, né? Então, algumas histologias muito raramente dão metástase ou dão metástase pulmonar com menor frequência, né? E outras mais. Então, de fato, o tipo de tumor primário nos ajuda a entender o risco daquele nódulo no pulmão ser uma metástase de fato. E quando a gente interpreta os exames de imagem, algumas coisas que a gente tem que ter muito carinho, assim, diante de uma tomografia de controle, quais são os nódulos pulmonares de fato são clinicamente significantes, né? Diante de um nódulo pulmonar, a gente deve pular na primeira oportunidade de tratamento local ou a gente deve fazer um pouco de vigilância radiológica, né? E qual que é o papel de PET-CT e outros exames de imagem antes de tratar esses pacientes? Então, a gente sabe que diante dos nódulos pulmonares, a grande maioria dos nódulos subcentimétricos, milimétricos, não são malignos. A gente também tem que cuidar muito na interpretação de nódulos subpleurais, que tem um diagnóstico diferencial mais amplo. Quanto a uma vigilância radiológica, uma vigilância clínica antes de pular para o tratamento loco-regional, a gente sempre vive naquele dilema, né? Então, de um lado, se a gente dá alguns meses de vigilância, eventualmente esse tumor se mostra extremamente agressivo, né? E surge, pipocam inúmeras novas metástases, e dessa forma a biologia do tumor mostra que a gente evitou um tratamento fútil diante de uma biologia desfavorável, diante de um paciente que já tinha inúmeras micrometástases, que era só questão de tempo de se mostrar macrometástase. Então, esse é o lado positivo de eventualmente observar o paciente durante um período de tempo antes de fazer um tratamento loco-regional. O lado negativo, obviamente, é a sensação que a gente pode estar perdendo a janela de tratamento local, né? Então, essa balança nem sempre é fácil, essa balança com certeza não tem uma resposta preto no branco.
Obviamente, como já foi comentado, alguns dos princípios e reflexões que eu trago aqui, o Robert colocou de forma muito clara e precisa na sua apresentação, inclusive nos critérios de inclusão dos estudos que ele compartilhou com a gente, né? Então, obviamente, especialmente o PET-CT, ele pode ser importante para descartar a doença fora do pulmão, né? Então, todos nós vamos concordar que não faz muito sentido a gente fazer tratamentos locais maravilhosos para lesões do pulmão se tiver doença fora do pulmão, fora de controle, né? E a gente sempre que se depara com metástases pulmonares, a discussão de fazer uma abordagem local, não, a gente deve pensar qual que é o objetivo do tratamento, obviamente seleção do paciente, seleção do tumor, quando realizar esse tratamento e quais são as opções de tratamento local. Obviamente, no seminário de hoje, o principal objetivo é as técnicas ablativas, né? E o Robert também já deixou isso muito claro, que se nosso objetivo é fazer um controle local das metástases pulmonares, a gente tem que partir do princípio que a doença está restrita ao pulmão e que a quantidade de doença visível, detectável, seja passível de tratamento completo, né? Então, não adianta nada ter 5 metástases pulmonares, tratar 2 e ficar observando 3, que realmente a chance de trazer benefício para o paciente é mínima e a gente provavelmente está fazendo tratamento fútil, né? Então, alguns princípios básicos para estar bem indicado, bem respaldado. Primeiro, um controle adequado do tumor primário é essencial, né? Se ele não estiver presente, uma possibilidade de controlar ele. A ausência de doença extrapulmonar também é muito importante. Talvez a exceção mais honrosa seja câncer coloretal, né? Então, o câncer coloretal tem vasta experiência e comprovação de que doença hepática e câncer coloretal também é passível de tratamento local e tem um benefício enorme, especialmente pacientes com câncer coloretal que eventualmente têm doença hepática já controlada, certamente o controle da doença pulmonar entra na equação e deve ser oferecido e considerado. Outro critério é não ter nenhum outro tratamento que comprovadamente seja melhor que o tratamento ablativo, né? E eu acho que aqui não existe uma competição entre químio e tratamento local, realmente tem que ser visto como tratamentos complementares e muitas vezes o tratamento local entra como se fosse uma linha de tratamento paliativo, né? Logicamente, o paciente tem que ter uma condição clínica adequada para isso, e conforme comentado outras vezes, o tratamento local faz muito mais sentido se for possível tratar todas as metástases de forma completa, né? Novamente, em termos de fator prognóstico, né, o tratamento, a possibilidade de tratar o tumor como inteiro é um dos principais fatores prognósticos. O intervalo entre o surgimento da metástase, né, o intervalo livre de doença também deve ser considerado. Obviamente que um tumor que demora mais tempo para recidivar tende a ter uma biologia mais favorável, se é uma doença mais indolente, e todo tumor que tem um intervalo de recidiva mais longa fala a favor de tratamentos loco-regionais, seja ele cirúrgico, ablativo ou radioterapia. Número de metástase também, a gente sabe que tem uma relação inversamente proporcional, né? Quanto maior o número de metástase, menor o benefício esperado do tratamento local. É um princípio básico que se aplica para o fígado, é um princípio básico que se aplica para o pulmão. Então, hoje em dia, em fígado, por exemplo, os cirurgiões hepáticos, eles fazem cirurgias impressionantes, eles conseguem ressecar praticamente múltiplos nódulos, hepatectomia e tudo mais. Só que a gente sabe que quanto mais arrojado e mais flexível a gente dá a indicação de tratamento loco-regional, seja no fígado ou seja no pulmão, mais a gente sacrifica benefício clínico, né? Outro exemplo é a ideia do ticket do metrô para transplante hepático em carcinoma hepatocelular. Quanto mais flexível a gente é na indicação de um transplante hepático, menor o benefício desse transplante. Isso, obviamente, tem que ser colocado na mesa. Obviamente, no estudo clínico, como o Robert mostrou, tem que ter um critério muito objetivo de qual é o número máximo de metástases para incluir um paciente no estudo clínico. No mundo real, a gente sabe que não existe uma resposta preta no branco de qual é o número de metástases máximas, mas, obviamente, é muito melhor tratar um paciente que tenha metástase única do que um paciente que tenha 4 ou 6 metástases pulmonares, né? Outro aspecto também, a histologia do tumor primário, de um lado, ela nos mostra tem uma correlação com o risco de recidiva pulmonar. Do outro lado, também, a histologia do tumor primário nos dá uma pista muito grande do overall survival desse paciente, né? Então, a gente sabe que tem tumores mais agressivos, tumores menos agressivos. Então, por exemplo,
câncer de pâncreas tem um prognóstico muito mais reservado, e indicar um tratamento ablativo pulmonar para uma metástase de câncer de pâncreas se torna muito mais restritivo do que um câncer de cólon, por exemplo, ou um sarcoma de baixo grau, né? Então, a histologia primária, além de nos dar uma pista do risco de recidiva pulmonar, certamente nos dá um overview de expectativa de vida esperada, né? Assim como o tumor primário, a gente também sabe o quanto que o tratamento sistêmico pode vir trazer benefício ou não, e obviamente quanto mais eficaz a gente consegue ser um tratamento sistêmico para controlar a doença, mais a gente tende a ser arrojado na indicação de tratamentos ablativos, né? Então, o tipo primário tem a ver com prognóstico, tem a ver com risco de recidiva e tem a ver com benefício de tratamento sistêmico. Lembrando que o benefício de tratamento sistêmico, obviamente, se complementa, né? E muitas vezes um bom controle sistêmico, um tumor que se revela indolente e menos agressivo, abre uma janela de oportunidade para que vocês, radiologistas intervencionistas, ajudem no manejo desse paciente. Obviamente, a gente sempre tem que ser muito criterioso na avaliação pré-terapêutica, né? E eu acho que a principal palavra, se eu for resumir a minha reflexão, a minha apresentação, é a multidisciplinaridade, que é algo que está sendo exercido aqui hoje, né? Então, nós temos radiologistas intervencionistas, temos o cirurgião torácico, oncologista clínico e radioterapeuta, né? Então, são muito mais perguntas em aberto, né, do que a gente gostaria, né? Então, para a gente atingir o ponto de equilíbrio certo, indicar tratamentos ablativos, qual paciente, qual agressividade e tudo mais, a melhor forma, indiscutivelmente, é de forma multidisciplinar, e qualquer discussão, qualquer decisão terapêutica deve ser feita dessa forma. Novamente, para candidatos a tratamento local, aqueles que têm o tumor primário controlado, aqueles que têm apenas metástase pulmonar, a exceção mais honrosa provavelmente ao colo, pacientes que não têm opção de tratamento melhor do que a intervenção terapêutica naquele momento, obviamente pacientes que têm condição clínica, seja para cirurgia ou para tratamento local regional, e obviamente o melhor candidato para tratamento local são pacientes que são passíveis de tratamento da metástase como um todo, como se fosse algo R0, né? Então, uma contraindicação relativa é um tratamento parcial, algo parecido com R1, R2, não faz muito sentido, né? Não faz também muito sentido tratar tumores metastáticos se o primário ainda está fora de controle, e obviamente a gente restringe muito tratamentos de metástases pulmonares se tem doença extrapulmonar, e aí a gente inclui inclusive linfonodos, né? Então, se tiver linfadenomegalia mediastinal, e que a gente quiser eventualmente tratar, daí inclusive faria mais sentido a gente falar de abordagens cirúrgicas do que abordagens ablativas, né? A histologia com certeza é importante, né? Eu acho que histologia desfavorável não chega a ser uma contraindicação absoluta, mesmo os pacientes que têm uma histologia desfavorável, e eu citei, por exemplo, o tumor de pâncreas, todos nós temos casos que a gente se surpreende de forma positiva, e mesmo com histologia desfavorável como pâncreas, eventualmente, em algum momento, a gente recomenda ou considera tratamento locais. Eu, pessoalmente, tenho, sim, 2 ou 3 pacientes com tumor de pâncreas com metástase pulmonar, que a gente já realizou tratamento locais no pulmão. O número de metástases é uma contraindicação relativa, né? Como já foi comentado, é muito claro para todos nós que quanto maior o número de metástase, a gente pode ser arrojado na indicação, a gente pode ser arrojado na técnica ablativa local, porém a gente vai pagar um preço porque a gente sabe que tem um benefício clínico menor, né? Um princípio básico que também se aplica para metástase coloretal e fígado. Uma coisa é tratar uma metástase hepática única, outra coisa é pegar um fígado com 12 metástases e ter que fazer uma hepatectomia 2 tempos. A gente chega no R0 muitas vezes sim, porém a chance de cura e o controle a médio e longo prazo cai muito. Nesse mesmo raciocínio, obviamente, doença bilateral é melhor tratar a doença que só tem um pulmão cometido, mas doença bilateral é uma contraindicação relativa, com certeza não é uma contraindicação absoluta. Felizmente, os nossos pacientes, de fato, são cada vez mais long-term survival, né? É uma doença crônica, os pacientes vivem cada vez mais. Então, de certa forma, felizmente, a gente está vendo pacientes que repetem tratamentos loco-regionais, né? Tanto no pulmão como no fígado. Eu não vejo isso como algo deletério, muito pelo contrário, eu acho que isso é algo positivo, da mesma forma que a gente faz diferentes linhas de quimioterapia,
para paciente eventualmente bem selecionado, por que não repetir tratamentos ablativos, né? Intervalo livre de doença, a gente sabe que quanto menor o intervalo livre de doença, mais agressiva tende a ser a biologia do tumor. Quanto mais agressiva a biologia do tumor, a gente sacrifica benefício de tratamento loco-regionais. Obviamente, se um tumor demora 3, 5, 7 anos, quanto maior o tempo de intervalo entre o tratamento primário e a recidiva, mais a gente se anima a considerar tratamentos ablativos para recidiva tardias. Biomarcador é algo a ser considerado, mas com certeza não é uma contraindicação absoluta, né? Então, como já chegando em algumas considerações finais, eu acho que o principal objetivo, obviamente, todos nós, ao propormos ao nosso paciente um tratamento total das metástases, um tratamento R0, todos nós gostaríamos de curar os pacientes, né? Então, todos nós, idealmente, gostaríamos de curar os pacientes tratados de forma completa das suas metástases. A gente sabe que, na grande maioria das vezes, o que a gente acaba fazendo prolongar a sobrevida global desses pacientes, e a gente sabe o quão difícil é comprovar e mensurar, quantificar esse ganho de sobrevida global, né? Então, existe muita dificuldade para a metodologia científica atual conseguir mensurar isso, né? E daí, muitas vezes, gera esse conflito de percepção entre nós que entendemos o benefício do tratamento ablativo, com colegas que são um pouco mais céticos e ficam pedindo estudos clínicos preto no branco, como prolongamento de sobrevida global, que são difíceis de demonstrar, né? E a gente não comentou até agora, mas especialmente no pulmão, às vezes a gente opta por fazer tratamentos locais para controle de sintomas, né? Seja hemorragia, seja uma atelectasia, um quadro infeccioso de repetição. Então, sim, existem casos individualizados que, nesse caso, obviamente, a gente não tem a pretensão de tratar todas as metástases, mas certamente todos nós já vivenciamos pacientes com metástases pulmonares, que a gente tratou uma metástase out of 10, né, uma fora de 10, justamente para controlar sintomas de dor, obstrução, infecção, sangramento ou coisas desse tipo, uma coisa muito específica e muito individualizada. Numa mesa de radiologia intervencionista, então, alguns pontos fortes da radiologia intervencionista em relação à cirurgia, por exemplo, como oncologista, é que a radiologia intervencionista, obviamente, é menos invasiva, né? Uma vez sendo menos invasiva do que uma cirurgia, ela tende a ser menos mórbida, né? Uma vez sendo menos invasiva, ela tende a preservar mais pulmão para o futuro do paciente, né? Sendo menos invasiva e menos agressiva, eventualmente a gente pode ser mais flexível na indicação terapêutica, a gente eventualmente pode propor tratamentos ablativos para pacientes que não teriam condições de passar por anestesia geral e um procedimento cirúrgico, e sendo menos invasivas, isso também é muito preto no branco, muito claro para a gente já no fígado, que sendo menos invasiva fica mais fácil de repetir tratamentos ablativos subsequentes. Então, em fígado é muito frequente a gente ablar repetidamente metástases hepáticas no mesmo paciente. Como pontos fracos da radiologia intervencionista, eu acho que o acesso, né? A gente sabe que são técnicas que nem sempre são acessíveis, né? Disponíveis. Eventualmente o custo, né? Então, a medicina, obviamente, incorpora uma quantidade de novas tecnologias de forma, por vezes, estonteante, e, infelizmente, o custo dessas tecnologias são muito elevadas, o que restringe o acesso mesmo em países desenvolvidos como a Europa e Estados Unidos, né? Isso tem que ser levado em conta. Infelizmente, a gente sabe, ou a gente compartilha da percepção que dentro dos custos, infelizmente, a mão de obra médica é a menor parte, né? Então, a maior parte do custo, muitas vezes, de fato, é o device, é o aparelho, é a tecnologia, né? Obviamente, tem a curva de aprendizado médica para dominar essas técnicas, né? Então, são técnicas que a curva de aprendizado é longa e a padronização de tratamento de qualidade, com certeza, nem sempre é fácil, né? Essas são outras questões a serem colocadas. Eu acho que outro ponto, mas também mais técnico, em relação ao tamanho da lesão. Então, a gente, obviamente, quanto maior a lesão, mais difícil fica para vocês, radiologistas intervencionistas, ablarem de forma eficaz, e metástase, eu imagino que tem uma relação direta, que quanto maior a metástase pulmonar, mais a cirurgia vai ganhando importância e os métodos ablativos vão ficando mais limitados, né? Isso também foi mostrado no estudo clínico que o Robert mostrou.
Se eu for resumir a minha reflexão numa palavra, novamente eu volto no multidisciplinar, né? Então, a ideia de que antigamente o cirurgião era o maestro do tratamento e o quimioterapeuta chegava só para dar toxicidade é obsoleta. Ao mesmo tempo, eu concordo totalmente de um oncologista que diz que, eventualmente, os tratamentos complementares são itens de prescrição, o que também é um absurdo, né? Então, não tem o dono da verdade, não tem o dono da razão, muito pelo contrário. Acho que o câncer é uma doença complexa o suficiente para nos relembrar que a melhor forma de tratar câncer é sempre de forma multidisciplinar, né? E existem várias outras terapêuticas oncológicas que os guidelines, os estudos clínicos já responderam muito mais perguntas, mas numa área, numa fronteira de conhecimento como essa, que tem muito mais perguntas em aberto do que respondidas, a avaliação multidisciplinar, o bom senso, a colaboração e o ponto de vista complementares são fundamentais para que a gente, de fato, ache o melhor caminho para ajudar nossos pacientes. Obviamente, isso tudo leva a um tratamento individualizado, né? Mais do que nunca, o segredo do sucesso é a seleção do paciente, a seleção do paciente, o staff médico, os demais profissionais de saúde que nos dão retaguarda e a técnica empregada. E eu, pessoalmente, sou entusiasta de que, felizmente, os tratamentos se complementam e, felizmente, cada vez mais a gente vai continuar incorporando tratamento loco-regionais, não só para metástase pulmonar, mas para metástases hepáticas e, eventualmente, outros sítios metastáticos no tratamento oncológico. Muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui, participando dessa reflexão com vocês. Obrigado, Túlio, por estar aqui. Eu acho que você trouxe muito desse conteúdo que eu, assim, nesse ambiente da radiologia intervencionista, eu acho que a gente cada vez mais a gente tem que ser menos técnico e mais participativo do ponto de vista do grupo, de entender qual que é o papel e não só da técnica, né? O papel nosso naquela doença, naquele momento do paciente. Acho que você resumiu bastante isso e acho que cada vez mais esse é o exemplo que a gente está aqui. E eu queria, Ângelo, que você colocasse aí, eu acho que felizmente a gente trabalha num ambiente que a gente tem todas as opções, né, de terapia, e a gente tem tido muito, acho que no nosso dia a dia, a interação de poder experimentar isso. Acho que às vezes até fora do guideline a gente tem vivido isso nos nossos pacientes, no nosso dia a dia. Eu queria saber de você, Ângelo, como é que você está vendo isso? A gente já está junto aí há um tempão nessa história de ablação, biópsia, etc. e tal, né? E você, como cirurgião, hoje, assim, onde que você colocaria uma situação de ablação como uma opção para você? Não, a ablação é uma das opções. A grande questão que fica, e o Robert mostrou dados muito extensos, né? Mas eu concordo muito com o que o Túlio colocou. Cada vez mais nós vamos ter que individualizar os casos. Cada vez nós estamos transformando uma doença aguda e rapidamente progressiva numa doença crônica. E os tratamentos estão se sobrepondo. Então não dá mais para pensar no doente com uma doença isolada. Primeiro que o tratamento de metástase envolve uma infinidade de doenças diferentes. Dentro de cada doença, você vai ter uma característica individual. Entre fatores objetivos, entra uma infinidade de valores subjetivos. Entra performance status, expectativa de vida, qualidade de vida. Não? Dentro das coisas mais objetivas, que o Robert mostrou um pouco e o Túlio também, onde estão as lesões? Isso. É uma coisa assim, eu acho que esse é um ponto muito fundamental. Onde a lesão está no pulmão e que preço você vai pagar em termos fisiológicos, em termos de qualidade de vida, para tratar essa lesão. E a grande questão que fica sempre em aberto, em qualquer câncer, não é o que você está vendo, não é o que você enxerga, é o que você não enxerga. Então, nós vivemos... Eu sou, acho que mais até que o Menezes, então, assim, eu sou da época que não tinha tomografia. A tomografia apareceu, parecia que ia resolver tudo, e continuou tendo problema. O PET ajudou muito e continua tendo problema. A doença se manifesta de forma diferente. A metástase pode ser uma metástase exclusivamente pulmonar,
Mas existem algumas metástases pulmonares que se comportam quase como doença primária de pulmão. Então, colo retal é assim, quer dizer, cada vez mais eu tenho que procurar gânglio para saber, ou pelo menos estadiar adequadamente a doença. Quer dizer, o estadiamento acaba sendo muito importante. Eu vou continuar o tratamento sistêmico para o tratamento sistêmico. O Túlio comentou isso, que talvez isso seja para o doente muito importante. Eu posso dar um intervalo de tratamento sistêmico para ele. Imagina para um doente não fazer quimioterapia ou imunoterapia durante 6 meses ou 1 ano. Isso pode ser ótimo. Né? Ah, quantas metástases eu tenho? Se de repente eu tenho 3 num lobo, né? Num doente com uma boa performance e uma em outro, eu posso perfeitamente pensar em associar terapêuticas. Eu posso associar a cirurgia nessa lesão que tem três lesões e hablar de alguma forma a outra. E outra questão importante, Menezes e eu vivemos isso em algumas situações, é a complicação da ablação tardia. Quer dizer, um doente que fez uma ablação se comportou super bem durante 6 meses, 1 ano, e fez um abscesso local ali. Ou teve uma fístula arteriobrônquica, um sangramento importante. Tratou a doença, mas teve uma situação de altíssimo risco de vida, muito tardio, por uma complicação. E grande parte dessas situações todas não são bem descritas, a literatura é muito vaga para isso tudo. Quando você vê as complicações, Robert mostrou bem, tem pneumotórax, tem sangramento, tem coisa imediata. E as coisas que acontecem 6 meses, 1 ano, um outro ano depois. O nosso segmento no país, grosseiramente falando, é um segmento muito problemático. Então, um doente é tratado num determinado serviço hoje, vai ser tratado em outro serviço amanhã e vai ser tratado em outro serviço em algum outro lugar, e quando a situação ficar crítica, eventualmente ele volta para o primeiro. Então, tudo isso tem que ser colocado nessa enorme panela, e eu faço aqui o papel do advogado do diabo. Quer dizer, se nós não sentarmos todos para discutir caso a caso, é óbvio que quando você tem sarcoma com metástase única, não tem muito o que discutir. Né? Mas quando você tem colo retal, com suspeita de linfonodo, com 2, 3 lesões distribuídas, provavelmente o tratamento local vai ser multidisciplinar. Quer dizer, nós vamos fazer cirurgia em um, né? E cada vez mais a cirurgia, assim como todos os outros tratamentos, se desenvolveu. Fazer uma segmentectomia anatômica alguns anos atrás parecia uma coisa meio do outro mundo. E hoje uma segmentectomia anatômica, uma linfadenectomia, é um tratamento absolutamente padronizado, principalmente para coloretal. Então você tem essas opções todas no seu campo de trabalho, e se nós não sentarmos e escolhermos, olha, qual é o risco disso, qual é o benefício disto, qual é a opção de terapia sistêmica que nós temos na sequência do processo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Talvez daqui a alguns anos nós conseguimos juntar de novo uma estatística multicêntrica que possa responder algumas perguntas que hoje nós não temos. Hoje nós não temos alternativa a não ser sentarmos todos juntos e discutirmos passo a passo o que é, inclusive os potenciais riscos de cada procedimento. Quer dizer, uma ablação por SBRT em doentes com função pulmonar precária, ou com fibrose pulmonar, ou doentes com enfisema grave, talvez seja mais arriscada do que uma cirurgia. Talvez um doente que tenha uma lesão bem localizada e seja um doente com uma função muito ruim, você possa associar a ressecção dele a uma redução de volume que vai ajudar a tratar o enfisema. Então, todas essas coisas se misturam e que nós vamos ter que escolher passo a passo a cada lugar vai. O cirurgião aqui faz o papel do advogado do diabo mesmo, não tem jeito. Tá certo. Excelente, excelente, doutor Ângelo. Acho que quando a gente pensou nesse tema, né, manejo de metástases pulmonares, não fazia muito sentido a gente só focar na intervenção, na ablação. Acho que já foi citado por todos vocês, né? Acho que a multidisciplinariedade aí é importantíssima para a gente definir, né, para a gente dar um caminho para esse paciente. Até para isso eu queria até envolver o Arthur agora na discussão. Arthur, primeiro, obrigado pela presença, e queria que você passasse um pouquinho dessa visão como radioterapeuta.
Primeiro sobre, né, as terapias ablativas, né, se você, dependendo da experiência que você tem aí, não sei como é que é o acesso a isso. E segundo, qual o cenário que você considera ideal aí para a gente aplicar a SBRT, né, a radioterapia aí para esses pacientes, para a gente também entender um pouquinho melhor esse mundo de vocês. Obrigado, Guilherme, pelo convite. Realmente é um mundo novo que a gente está vivendo agora, né? Uma coisa interessante é trazer, talvez, a questão da seleção dos pacientes, e hoje a gente acaba selecionando usando a expertise de cada especialidade, né? E a gente faz um parâmetro interessante com as metástases cerebrais, né? As metástases cerebrais antes eram tratadas com cirurgia, a radioterapia a gente fazia crânio total, e hoje a radiocirurgia é um elemento já incorporado, né, no tratamento de primeira linha, e a gente tem ferramentas já, inicialmente o RPA do RTOG, e agora um RPA já direcionado ao subtipo de doença, né? Então, mama, gastrointestinal, sistema nervoso central, metástases pulmonares e de melanoma, com desfechos extremamente peculiares, né? Extremamente individualizados. E a gente já tem alguns nomogramas para SBRT, né? E aí vai entrar talvez nas mesmas limitações das intervenções ablativas, né, com radiofrequência, que vai ser tamanho da lesão, número, a histologia, o KPS do paciente, expectativa de vida. Então, a gente já tem um nomograma em SBRT que ajuda a direcionar isso, mas certamente a gente acha que está muito no início de ter elementos e de ter experiência para poder realmente definir o que é melhor para cada tipo de paciente. Acho que tem um caminho grande. Quando vocês me convidaram, a gente está com um projeto na Sociedade Brasileira de Radioterapia, que é o projeto RT 2030, que está fazendo uma avaliação do status agora, em 2020, projetando necessidades para que em 2030 o Brasil esteja acesso à radioterapia de qualidade para toda a população, que precisa ser feito, né? E parte disso foi um censo que a gente fez da radioterapia, os dados devem estar sendo publicados agora em junho, mas eu fui buscar algumas informações que mostram a dificuldade, né? Talvez a gente num centro grande em São Paulo temos todas as ferramentas à mão, mas o Brasil, para você ter ideia, só 30% dos serviços, dos 263 serviços operacionais no país, descreveram a realização de SBRT em 2019. Né? A cidade de São Paulo, a grande São Paulo, metade dos serviços tem. E o interessante é que, quando você vê a distribuição nacional, 50% nos serviços privados, 28% nos mistos, que tratam SUS e saúde suplementar, e só 12% dos serviços do SUS, centros bem organizados, estão oferecendo SBRT. Por que isso? Primeiro, porque a gente tem uma limitação das máquinas, né? Só 20% das máquinas hoje tem o Conibin CT, né? Que é o braço de imagem com KV para poder localizar na hora da entrega da dose o alvo e garantir precisão nesse cenário. E quando a gente vai olhar refinamentos, né? Só 13% dos serviços têm disposição de Conibin CT, de tomografia 4D. Né? Então, isso é uma dificuldade de acesso hoje. A gente já tem na literatura mundial mostrando, numa avaliação que foi feita na Alemanha, né, um estudo de registro, mostrou que serviços que em 2 anos faziam menos do que 4 procedimentos ablativos em metástase pulmonar tinham quase metade a menos de controle local do que aqueles que tinham mais do que 4 procedimentos. Então, mesmo com todos os GARES, com cuidado que, assim, essencialmente é um processo como qualquer outro, né? Mas os cuidados todos e o processo fazem diferença no desfecho, né? Então, eu acho que é uma realidade que está no mundo, de uma forma geral, como alternativa. Acho que depois da publicação do fase 2 do COMET, né, do PALMA, um entusiasmo maior se estabeleceu. A gente tem agora um fase 3 com até 10 lesões. Eu acho que o que vai acontecer nesses próximos anos é uma melhor seleção de pacientes, né? E um fomento a uma discussão cada vez mais interativa entre todos os atores do tratamento oncológico, né? Oncologia clínica, cirurgia oncológica, vocês da rádio intervencionista, e espero que no Brasil cada vez mais radio-oncologistas, né, treinados e capacitados para trazer bons desfechos, como a gente está vendo aí na literatura, né? 80% de controle local realmente é um número bem interessante, com uma baixa morbidade. Obrigado, Robert. First of all, again, thank you to be here. As we have
a large interventional group here. I want to tell everybody that Robert have a nice practice there. I have an opportunity to train with him for some time. And what can you tell us, Robert, as you have all the facilities, when you choose, and you are a very fan of cryoablation, me too, but nowadays, what are your options when you decide to do cryo, microwave, or RF in a lung metastasis in your practice? So that's a good question. I think, well, first of all, in the literature thus far, there is no better efficacy for one thermal energy necessarily versus another. So even in the recently revised NCCN guidelines for lung cancer, for instance, we wrote a piece there that basically that the modalities are energy agnostic, meaning that they're all kind of considered equal. It really is dependent on the skill of the operator and the experience of the operator and their use of the technology. So with that being said, there are some subtle differences in terms of what operators have gone to use, but it's really more operator specific than any kind of modality or energy specific. And so for me, I choose cryoablation when the lesion that I'm going to ablate potentially is close to the parietal pleura or the intercostal nerve and chest wall, because I have two options. One, the ice, if I do get ice into those structures, patients tolerate it better during the ablation and afterwards, and because we're using conscious sedation. And then the other thing is because the ice can stick to the tumor, you can gently move that into the chest cavity to avoid ablating the chest wall and those structures. The other time I consider cryoablation is when we're very close to some central structures where you want to be able to control and visibly see the ablation zone. With heat, such as microwave or RF energy, we can't see it. And so, whereas with ice, you can see the ice sculpting, and if it's encroaching on an important structure, you can always stop. And so that gives us a little bit better idea of what's happening. But those are kind of just some rules. But I know some operators exclusively only use microwave, and they use it well, just like some operators use still today RF. And so they just have understood and become familiar with the, I guess, the eccentricities or proclivities of that particular energy. And again, being an ablationist or somebody who ablates is very much like a surgeon. And I think this was mentioned here, is that the more you do, the better you get at it. And so if you're, it's been shown in studies in the United States, for example, if you're a low volume center, your outcomes are not as good as if you're at a high volume center. And so these techniques have to be learned and practiced, and certainly you have to get comfortable with what types of lesions you're seeing and the team approach. Okay. Guilherme? Eu tenho uma pergunta que eu posso fazer? Pode. Temos duas perguntas aqui. Na verdade, ela tem dois aspectos, né? Um primeiro aspecto de custo é uma curiosidade. O probe que vocês usam é só para uma utilização para um paciente, ou ele pode ser reaproveitado? Né? E uma outra pergunta é a seguinte: em qualquer tomografia a gente consegue fazer esses procedimentos com segurança? A gente sabe que tem umas tomografias que tem tipo uma fluoroscopia virtual aí que você pode aproveitar. Será que vocês podiam comentar alguma coisa a respeito aí para matar a curiosidade de um radio-oncologista? Na verdade, assim. Yes, no, again, a very good question. So we don't reuse probes, meaning we don't re-sterilize and reuse them. But sometimes you can use the same probe to treat multiple lesions, because I'll make a single lung puncture and steer to one area in the right lower lobe, maybe pull back and steer to another. So I can use that same probe to use multiple treatments in that same session. But we generally don't move one. There's no re-sterilization. The probes in the United States cost roughly anywhere between $1,100 to $1,200. The machine is really, the generator in the United States is about 40,000 to as maybe some machines close to 100,000.
but we're not talking about millions of dollars, like, and so they're very relatively cheap. The other thing is that I guess the other question, I just kind of blanked is the CT, the yes, area specifics in. Correct. So what we do is that in general, any CT scanner can be used for guidance. And in many situations, sometimes the oldest scanner in the hospital is used for procedures because the newer ones are doing all the diagnostic imaging as quickly as possible. So because procedures, you just can't do as many on a scanner, that usually the oldest scanner gets relegated to the procedural scanner. You can certainly use CT fluoroscopy or cone beam CT for direct visualization. But I have a machine, for instance, that has all these capabilities like CT fluoroscopy, but I almost never use it because I don't want to continue to put my hand or some aspect of my body into the beam when I'm adjusting. But other operators don't have too much issue with that. But for me, I don't really use much CT fluoroscopy at all, in fact. No, but Robert is a particularly different guy, or two. I prefer to use fluoroscopy. He do a lot of things that I never imagined to do, like do ablations in a very central lesions without general anesthesia, just with sedation. And he's a particular guy. I prefer to do general anesthesia and with fluoroscopy and the whole thing, Radiation is I good. really got impressed with him when I was in USLA, what he do there. Yeah, radiation is good and effective. Bottom line. Arthur, nós temos uma pergunta aqui do Maurício Amoedo, perguntando se existem características de tamanho, localização, morfologia dos nódulos pulmonares que você julgue desfavorável para a SBRT. Então, a gente evoluiu demais com a experiência de tumores primários pulmonares, né? Então, nos estudos antigos aí do Timmerman, com doses aí de 3 sessões de 20 Gray, a gente começou a ter um entendimento melhor da proximidade com as estruturas mais críticas, né? E a gente costuma usar fracionamentos diferentes, né, para lesões centrais, ultracentrais e periféricas. Acho que assim entra muito na questão do algoritmo, né? Número, a localização e volume. Na maioria das vezes, quando a gente fica bem apertado para uma situação assim mais desafiadora, a gente costuma fracionar, né? Do ponto de vista de tratamento, as lesões mais próximas do diafragma por conta da mobilização são as mais desafiadoras, porque você acaba tendo que fazer um ITV, que a gente chama de volume interno de alvo maior, mas que a gente também consegue reduzir isso usando a gating, né? E técnicas de monitorização na hora da entrega da dose, para garantir que a gente está acertando exatamente no alvo. Legal, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que já foi bem discutido, sobre pacientes que têm um linfonodo mediastinal positivo. Acho que até é uma pergunta válida para todos. Logicamente, a gente sabe que existe um pior prognóstico, mas de paciente para paciente, né, a gente vai tomando decisões. Dentro da experiência de vocês têm indicado quando tem linfonodo mediastinal positivo? De repente, a cirurgia cabe melhor nesse caso, doutor Ângelo? Como que vocês veem essa situação? Uma pergunta do André Lira aqui, que está online. Você quer começar pela rádio? Sim, a radioterapia hoje a gente está na questão da qualificação de doença oligometastática, né, até 5 lesões. O consenso astro-estro hoje não determina controle absoluto do primário, né, e consegue dividir daquela de oligoprogressão e oligometástase em si. Então, contexto a contexto, se eu estou aí com uma lesão única pulmonar e uma lesão mediastinal, a gente tem, inclusive, considerado o tratamento ablativo também desse linfonodo, né, também com todos os cuidados, dependendo da topografia que está, a proximidade com grandes vasos, coração, esôfago. Mas considerando que é uma doença oligometastática, a gente tem que, quando abordar com radioterapia, tratar todos os sítios de doença. Essa é a recomendação atual. Isso também vai depender muito da questão histológica, de que tumor nós estamos lidando. Você pode ter tumores renais só com metástase mediastinal. Sim. Então, um tumor renal só tem metástase mediastinal.
Outras situações são linfonodos que invadem a estrutura da grande via aérea, por exemplo. Bronco principal, bronco de primeira, segunda ordem. E a terceira questão é coloretal, em que o achado é intraoperatório quando você faz uma ressecção um pouco maior do que uma cunha ou que uma segmentectomia não anatômica. Quando você acaba fazendo uma ressecção mais elaborada, mais anatômica, o número de linfonodos vai aumentar e nós vamos descobrir coisas que nós não imaginávamos. A outra questão é se nós devemos investigar adenopatia mediastinal ou hilar antes de intervir. Então, você tem os procedimentos ecoendoscópicos para eventualmente avaliar isso em linfonodos que podem não captar no PET, mas são suspeitos. Se você tem essa opção, eu acho que ela é bem viável, porque isso também é um divisor de águas quando você pensa em ressecção potencialmente curativa ou não. O achado intraoperatório de linfonodo vai provavelmente exigir adjuvância, ou manutenção do tratamento sistêmico. Eu acho que ele não contraindica, mas é sempre um fator a colocar mais uma pessoa na mesa para discutir. Perfeito. Dr. Rob, do you have any position on positive lymph nodes? Do you normally accept cases where patients have lung nodules and mediastinal lymph nodes, positive mediastinal lymph nodes to ablate, or it's a case that you normally don't do anything? Well, again, I think having done ablation so long in the chest, there invariably comes a time when you come across a nodule that you can't or you do not feel comfortable to ablate because of its proximity to critical structures, or even if you could simply get the device or the needle to that location, you may not feel comfortable to impart that amount of energy for fear of damaging structures. And certainly there are certain areas that even if you could ablate, it just wouldn't come up with a good outcome. So one thing that we've been doing, and again, I think we've partnered up very nicely with our radiation oncologists. And so we have for central lesions or lymph nodes, a combined ablation technique too. So in this we published in 2017 where the stereotactic radiation is given upfront. And again, a lower dose because it's a central lesion to preserve the integrity of the airways. And then within a 10-day period, we follow that up with an ablation. And again, that ablation isn't as aggressive as if we were going to do that ablation as the only or sole treatment. And so the idea is that the radiation takes care of the margins, and ablation, which is more difficult to create margins with, as I mentioned, creates really the more of the central aspect of the tumor. And there's a synergy between heat or energy and also radiation where they work together. And so we were able to treat, I think, 17 lesions centrally with really only, with, again, very good local control, 90% local control at 1, and I think it was 87% at 2 years, with, again, very few significant events. The other kind of where we pair up quite a bit is with brachytherapy. And so traditionally, brachytherapy is often used for very large lesions. But we've, for the last 3 years, we've been able to, what I end up doing is placing a 17-gauge introducer needle, very much what we would use for a biopsy. And then through that, we put a 4 French brachytherapy catheter, and then we move the patient to the brachytherapy suite, and they deliver with iridium maybe about 21 to 24 grays internally into the tumor. And then afterwards, we'll pull the needle and the catheter out and the patient goes home. And so we've been able to treat hilar lymph nodes that have metastasized to hilar lymph nodes, mediastinal lymph nodes in this sort of oligo setting where they have really no other disease outside of these areas.
And again, our manuscript is pending, but the 17 gauge needle, you can get into a lot of structures in the chest much more readily than an ablation probe. And it really works well when you're treating, for instance, recurrence within a radiation field, because again, that can be problematic for both surgery and ablation because of the extensive scarring and the alteration of tissue and the tissue dynamics. And so what we end up doing is, because the radiation is being given into the tumor within the radiation, it doesn't pass through all the structures that are critical and have already been radiated. And so we've been able to treat radiation recurrence like this. And I'd be interesting to hear, Dr. Arthur, if you guys do a lot of brachytherapy, or is that kind of a different group in your radiation practice? Because I think the use of brachytherapy for local control has a lot of potential advantages, that we can go after a lot more aggressive things that ablation or even stereotactic radiation may not be best suited for. Yeah, it's a very interesting approach, you know, this combination of ablation and SBRT, mostly because you have a very hypoxic center in the lymph node, so you get the better of the two technologies. As far as brachytherapy in Brazil, we used to use a lot of intraluminal brachytherapy for bronchial lesions, mostly for disobstruction. But we have some infrastructure problems in Brazil, and most centers use brachytherapy only for cervix and endometrial cancer. There's not a lot of expertise in interstitial and even in combined modality, but this is a very interesting approach. I do think that we have groups in Brazil that might go and explore this alternative. Very, very nice idea. You have two good interventionalists right here. Yeah. It's a provocation. Let's talk about it. Definitely. Let's do it. Pessoal, a gente está avançando, a gente já está chegando próximo do nosso horário. Tem mais duas perguntas aqui, eu acho que dá para a gente responder rapidamente. Uma delas pergunta em relação à técnica anestésica para ablação pulmonar em lesão única, se o pessoal prefere anestesia geral ou sedação profunda. Acho que foi discutido um pouco isso aqui, né? O Rob, particularmente, ele usa sedação para praticamente tudo. Eu e o Marcos, normalmente, né, temos o costume de usar anestesia geral, principalmente quando a gente está falando de ablação pulmonar. Mas acho que vai muito da localização do nódulo, da sua segurança, da sua experiência e da estrutura que você tem à disposição. Não sei se você quer comentar, vocês querem comentar. É uma questão cultural, né, Guilherme? Tem uma questão cultural também que é muito envolvido nesse fator. Com certeza, com certeza. Mas acho que nenhuma das duas formas é certo ou errado. Acho que é como, né, como a gente consegue se adaptar melhor à nossa rotina. Uma outra pergunta que eu tenho aqui ao Dr. Robert e ao Dr. Menezes, doença oligometastática pulmonar, com alguns medindo 2-3 milímetros e outros maiores medindo aproximadamente 1 centímetro. Tratar maiores e aproveitar a TC de controle pós-ablação para talvez acompanhar os menores, tendo em vista a possibilidade de alguns desses serem benignos? E qual o intervalo mínimo entre as sessões? Uma pergunta na verdade, assim, uma das coisas que eu acho, quando a gente vai para um tratamento de metástase pulmonar, a ideia é sempre ir para um R0. Em algumas situações a gente não consegue isso, e depende muito, como o próprio Túlio falou, a gente entender, não é uma decisão tão simples, depende da biologia do tumor, depende de vários cenários para a gente colocar nisso, né? A gente tem e o Robert ouviu isso também lá, em alguns cenários, o que a gente faz? Se você trata as melhores, você controla, e depois você pode, acompanhando o paciente, retratar quando aquelas outras pequenas progrediram. Essa eu acho que é uma das grandes vantagens da ablação, o fato de você poder repetir com baixa morbidade. Então, a doença metastática, mesmo que a gente não está vendo, o que você está fazendo é controle, né? Aqui no Brasil, a gente tem uma questão de custo que é muito importante, então a gente sempre tenta tratar todas as possíveis, mas eu acho que nesse cenário que foi colocado,
e dependendo da biologia, dependendo do comportamento, de várias questões envolvidas aí, eu trataria as maiores, acompanharia as outras, se elas progredirem, se você retrata em outro momento. Robert, what do you say? So I think that's a great point. So sometimes, you can certainly look at size as kind of, what to target with ablation. But I would say that on some occasions, it might be the more central lesion that's smaller that you go after with ablation. Because for example, if I had a 1 centimeter tumor that was centrally located and I could get a good ablation, I would go after that, even if I had to let the peripheral one that was 2 centimeters grow, because if I can't ablate that one because it's too big in the periphery, somebody like Dr. Angelo, thoracic surgeon, could just wedge that out and still preserve some lung function, as opposed to letting the 1 centimeter grow to 2 centimeters, and now that person has to get a segmentectomy or lobectomy. And so sometimes it's not just size that dictates, but also the location. So you go after the small tumors more centrally, get rid of that disease, and then even if the peripheral disease grows, because that can still be nicely or wedged out very effectively. The use of conscious sedation versus general anesthesia, again, it's operator experience. I just find that conscious sedation is a little bit easier for me. And so I like to get the patients in and out very quickly. And so I generally treat maybe 1, 2, 3 nodules at a time. I don't use a lot of narcotics either, because I don't like the respiratory depression, because we have our patients breath hold, and that's how we get that consistency to place the probes. And so what I use is maybe something fentanyl Versed up front, and then I use ibuprofen IV, and so that way they have pain control, but they're not sleeping. And I like the lung volumes big or good size because it makes the lung easier to cut with bigger needles and place the needles, so that the lung is not very elastic when it's underinflated. And I like to see sometimes when you're dealing in the lower lobes with general anesthesia, they can't get the lung volumes high enough, and so everything is sort of collapsed and atelectatic, and you can't see the tumor very well because of the atelectasis. And so these are some reasons why I use general. But if it's going to be a large tumor or multiple probes being put in, then general anesthesia is probably the way to go. But for 1.5 centimeters, 2 centimeter tumors or smaller, depending on location, I almost always just use conscious sedation. Perfect. So I think we are already. Acho que vou falar em português agora para a gente encerrar. Eu acho que a gente já correu um pouquinho no tempo. Algumas perguntas estão surgindo aqui ainda, mas pelo tempo dos nossos palestrantes aí, até por respeito a eles, pelo tempo que eles estiveram aqui, a gente fica à disposição para responder isso depois. Vocês podem mandar aí, a gente tenta mandar por e-mail. Tem algumas perguntas aqui para o Robert ainda, mas eu acho que pelo avançar do tempo a gente vai encerrar aqui a webinar. Eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Ângelo, ao Túlio, ao Arthur, ao Marcos e todos os que continuaram aqui, sobreviveram até esse horário. Foi excelente, como a gente já colocou. Acho que quando a gente está discutindo sobre metástases pulmonares, é impossível a gente pensar só em ablação. Acho que a gente tem que, como intervencionista, a gente tem que abrir a nossa mente. É importantíssimo a opinião de um oncologista. Acho que o Túlio abordou muito bem e acho que foi super objetivo aí. Acho que ele passou a mensagem que a gente gostaria de ouvir mesmo sobre esse posicionamento, sobre coisas que às vezes a gente nem pensa, mas que a gente tem que considerar na hora de escolher o melhor tratamento para o nosso paciente. Então, queria agradecer a todos. Rob, thank you so much again for being a great partner, a great friend, and for always sharing your experience with us. And mais uma vez, obrigado a Medtronic pelo apoio nessa webinar solidária. E assim que a gente tiver as ações todas que vão ser feitas aí com o dinheiro arrecadado, a gente manda para todos aí para passar um feedback para você. É uma ação bem bonita
e a gente se compromete a estar mandando para todos os participantes aí, tá bom? Boa noite a todos, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Thank you. Obrigado. Take care. Boa noite a todos. Obrigado. Be safe. Thank you so much. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu?